Bom dia, bom dia, bom dia, queridas amigas, amigos, ouvintes, a nossa audiência da Rádio Vibe Mundial 95.7. Eu, Paulo Bene, astrólogo aqui na Madrugada Astral, nesta quinta-feira maravilhosa para vocês. Para quem já está aqui nos assistindo no vídeo, já tem uma surpresa revelada. E quem está no carro, quem está aí na academia, quem está na cama ainda, acordando, vai ter a surpresa hoje, porque eu estou trazendo o meu primeiro convidado e é um prazer. Eu não estou trazendo só um convidado, eu estou trazendo uma alma aqui de primeira linha. Ele só é, eu vou ler aqui um mini currículo, neurocientista, neuropsicopedagogo, musicoterapeuta, arte educador, multi-instrumentista, e quando eu falo multi-instrumentista, ele vai falar quantos instrumentos, autor de livros voltados à educação, presidente do INEPS, diretor do Atma, terapeuta holístico, musical e artístico. Eu estou aqui, e quem está me acompanhando agora, com o Márcio Ciales. Márcio, muito bom dia. Bom dia. É um prazer estar com você aqui. Primeiramente, assim, agradecer, e vocês vão entender por que eu trouxe o Márcio aqui. Eu acompanhei uma apresentação dele já há algumas semanas, uma apresentação musical, tanto dele individualmente e também com outro grupo, e a apresentação não foi apenas uma questão musical. O próprio tema era sons de cura. Isso. E ele vai ter a oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Então, Márcio, por favor, se apresente aqui e o espaço é todo seu. Paulo, primeiro eu queria muito agradecer o espaço, porque é sempre muito bom quando a gente encontra portas abertas assim para poder divulgar coisas que vão ajudar a sociedade como um todo. Não, a gente não está falando só de criança, a gente está falando também de pessoas em estado de vulnerabilidade, né? De famílias, de pessoas que têm no seu dia a dia, que trabalham, que estudam, mas que têm suas síndromes, têm os seus problemas não somente físicos, mas também psicológicos, emocionais, mentais. Então, esse trabalho que a gente desenvolve, ele, quando encontra portas abertas, ele tem uma efetividade muito maior. Então, eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade de estar aqui com você. Oportunidade nossa. Para a gente começar, já que você tocou nesse assunto, explica para a gente que tipo de música você faz, que tipo de trabalho você faz e aonde isso se aplica justamente para esse momento que a gente está vivendo. Certo. Bom, para contextualizar um pouquinho, eu comecei na minha carreira artística como ator. Olha. Ainda quando pré-adolescente. Depois a música ela veio se integrando, até porque tem uma história que eu sempre conto, que eu era apaixonado pela minha vizinha, com 10 anos de idade. E aí, aliás, por que eu estou te falando isso? Porque essa vizinha, eu tinha 10 anos de idade, ela tocava violão. Olha. E eu pedi um violão para os meus pais para poder tocar, porque a minha mãe até falou, você não quer pegar um violão para tocar junto com a vizinha? Eu falei, opa, legal, gostei, né? Já era apaixonado por ela, 10 anos de idade. O tempo passou. Hoje eu sou casado com a minha esposa, Juliana, hoje, dia 8 de maio de 2025, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que 32 anos juntos. Parabéns aí para a família, para o casal. E ela era minha vizinha. Olha só, ela que é a lindo. vizinha dos 10 anos de idade. Então, a vida fez com que a gente se reencontrasse depois da adolescência. E nós temos uma filha de 24 anos, então a música ela teve sempre presente na minha vida por alguma coisa. Um tio, de repente, por parte de pai ali, que tocava um violão, outro uma guitarra, isso já me influenciava. Mas eu tinha a esperança, na época em que eu na adolescência, de ter um sucesso, não sucesso televisivo, midiático. Sim. Porque o sucesso de agora é um sucesso diferente, né, do que a garotada imagina que era antigamente. Mas um sucesso na carreira, para que eu pudesse ajudar na minha casa. Os meus pais sempre foram feirantes, a gente sempre teve uma vida muito simples. E eu gostaria de ajudar sempre, porque eu pensava, se eu tivesse uma grana maior, eu conseguiria ajudar em casa, pagar umas contas e tudo mais. E o teatro, a música, realmente me trouxeram muitas benesses, né? E realmente eu tive sucesso. Graças a Deus eu tive muito sucesso na minha carreira, mas sempre acompanhando e tocando, gravando com músicos que a gente às vezes acha que não conhece.
né? Então, você pega lá o Ivan Lins, por exemplo. Né? Quem é o maestro arranjador do Ivan Lins? A Gal Costa, né? Então, assim, eu toquei com todo esse pessoal, os arranjadores, os maestros do Roberto Carlos, enfim, eu fiz a minha carreira como músico logo depois que a minha carreira como ator mirim já tinha se concretizado. Sim. E o teatro acabou ficando sempre em paralelo. A música, então, ela começou a ter um outro significado comigo quando entrou na parte educacional. Em 2004, eu já lecionava em escolas e tudo mais há muito tempo, mas eu lecionava como professor extracurricular. Certo. Mas aí a formação de pedagogia, de psicopedagogia, me deram um embasamento bem maior para poder aplicar melhor a música no contexto educacional, Sim. nas escolas e tudo mais. Comecei a desenvolver metodologias para ensino da música. E aí foi quando eu me deparei com o quê? Com as crianças com deficiências, principalmente a síndrome de Down, o autismo, que até então, por incrível que pareça, em 2004 não tinha esse boom que a gente tem agora, né? De tantas crianças com o autismo identificado, né? Laudado. Então, na época, a síndrome de Down era o mais aparente. Tá. E as outras síndromes que a gente não conhece muito, mas que elas são muito recorrentes, que é, por exemplo, a síndrome de Williams, que onde há uma característica da criança, ela tem um pescoço um pouco mais atarracado ao tronco, um sorriso largo, né? Um olhão brilhante, gosta muito de cantar, de dançar, de brincar, de estar junto. Essa síndrome... Eu digo que é a síndrome da felicidade. Felicidade, é lógico que a gente tem conceitos diferentes, né? Sim. Mas a felicidade em relação em estar junto, em abraçar, em viver, em achar as coisas felizes, muito legais, né? E aí a gente tem as síndromes que aos poucos são sendo descobertas e reclassificadas, né? De acordo com as nomenclaturas atuais. E aí, em 2004 eu me enveredei comecei a fazer cursos de especializações, foi quando a neuropsicopedagogia e a neurociência me chamaram a atenção. Então eu busquei essas formações, então eu sou arte educador, trabalho com a música inclusiva, musicoterapeuta, enfim, todo esse embasamento acabou me ajudando, mas eu sentia também uma falta muito grande de dar apoio à família. Porque se você tem uma criança com uma neurodivergência, com uma criança em casa, a família nunca teve essa experiência, ela vai vivenciar tudo isso, ela precisa de apoio. Sim. Então eu comecei as minhas formações também, como psicanalista, bioterapeuta, para poder dar apoio para a família. Então eu consigo através da ciência e da arte, que a gente chama de neuroacústica, que é a arte de lidar com sons, para o aumento da qualidade de vida de quem quer que seja, não só de crianças, né? E nem só de neurodivergentes. Sim. Mas a neuroacústica, que é a minha especialidade hoje. Então, depois de todas as formações, experiências, vivências, né, contratações, palestras, né, eu fiz muita palestra para a APAI, principalmente lá do Sul, por conta de uma fabricante de instrumentos musicais, que é a Hering, né, centenária. Sim. Então, eles sempre me contrataram muito para palestras, formações e tudo mais. Hoje eu sou consultor técnico da Hering. Então, tudo que a gente faz dentro desse parâmetro é sempre visando o aumento da qualidade de vida das crianças. Mas como isso pode acontecer? A música, ela tem um efeito matemático, sinestésico, corporal, linguístico, ela mexe com diversas inteligências. Então a gente, através da vivência musical, que não somente a criança, mas qualquer pessoa tiver, ela consegue desenvolver, melhorar as inteligências, né, para poder aumentar a qualidade de vida. Então a criança não consegue amarrar o cadarço do tênis. Sim. Se ela aprende a tocar um instrumento musical, dependendo do instrumento, ela começa a ter uma sintonia fina melhor. Se ela, por acaso, ela tem um problema de expressão, né, expressividade, o canto, o instrumento percussivo, né, a bateria, o carrom, o pandeiro, vai fazer com que ela se expresse melhor corporalmente falando, sinta o ritmo melhor. Então a música, ela tem uma coisa mágica, né? A música tem essa questão naturalmente, só de você ouvir música você fica mais inteligente. Agora, para que a nossa audiência que está nos acompanhando e ouvindo, as famílias, os pais... Sim. Conta pra gente um caso prático, de repente de uma neurodivergência, de Sim. um espectro diferenciado,
que teve uma criança que realmente estava ali limitada, né, ao seu círculo familiar, e a música traz aí uma nova, eu posso chamar de independência para esta criança? Autonomia. Autonomia. Se a gente for pensar em síndrome de Down e autismo, eu tenho um caso de cada. E os dois sempre com a permissão da família. Um é um caso clássico, né, de síndrome de Down e autismo. É o Samuel, que eu acompanho desde os 3 anos e meio. Isso, ele tinha 3 anos e meio em 2004. Eu acompanho até hoje. A Sônia, que é a mãe dele, ela sempre autoriza, ela sempre fala, né, pra gente falar a respeito do caso do Samuel, porque vai ajudar outras crianças. Então nós divulgamos vídeos, né, tem muita coisa na internet que está relacionada ao Samuel e o acompanhamento terapêutico que a gente disponibiliza. O Samuel, aos 3 anos e meio, a Sônia, que também é uma professora, lecionava na mesma escola que eu, disse assim: Márcio, meu filho tem síndrome de Down e eu gostaria de colocar ele aqui na sala, junto com os outros alunos. Ele pode participar das aulas? Eu falei, é claro que pode. Né? A escola disponibilizava essa aula, então ela falou, olha, mas eu estou perguntando porque às vezes, né, a síndrome e tudo mais, não, pode trazer. E ela falou, olha, ele vai fazer 4 anos daqui a pouco e a gente está muito preocupado porque a gente gostaria que ele soprasse a velhinha do aniversário dele. Sim. E ele não sabia soprar. E a gente conseguiu fazer com que ele aprendesse a soprar tocando flauta. Olha só. Então, foi através da música que ele desenvolveu. Mas é lógico, o Samuel, ele toca um pouco de bateria, ele gosta de brincar com o piano, ele cruza as perninhas assim, põe o violão, adora a música aquarela do Toquinho. Então, essas coisas, elas fazem com que a criança também, com que a pessoa tenha, se sinta aconchegada, tenha uma identidade, um sentimento de pertencimento. Então a música, ela traz isso também. E o Samuel, ele é um cara musical pra caramba. Eu tenho um vídeo muito legal, depois eu vou te encaminhar. Por favor. O Samuel, ele tá com a baqueta na mão, ele dá uma batida num tambor da bateria e ouve. O outro, ele faz isso com todos. Depois que ele terminou de fazer com todos os tambores e pratos, ele começa a fazer o ritmo e cantar em cima. Então, todo mundo acha, fala, o que ele está fazendo, né? Não vai tocar nada. Ele só estava identificando o som. Identificou, ele conseguiu tocar. E o Samuel acompanha até hoje. O outro caso é do Nicolas. O Nicolas, ele teve um problema no momento do nascimento, mas ele, além dessa questão, ele tem autismo. Então, ele veio falando pouquíssimas palavras. E eu descobri, porque cada criança tem um comportamento diferente, como fazer o Nicolas começar a falar. Eu descobri que ele tinha muita facilidade de compreender e se comunicar melhor em inglês, embora com pouquíssimas palavras, mas eu falando com ele compreendia muito mais em inglês. Acontece muito isso com as línguas, com criança com autismo que às vezes fala mandarim. Olha. E a gente não sabe. Tem uma facilidade melhor numa outra linguagem. Exatamente. Por uma questão de um viés comunicativo que o cérebro mesmo dá possibilita. Conta de... Exatamente. Então, o Nicolas, de um ano e meio de acompanhamento, ele veio aí com uns 12 anos de idade, mais ou menos. Com 1 ano e meio de acompanhamento, ele começou a tocar, começou a cantar, começou a falar mais, ficar menos agressivo, ter um equilíbrio um pouco maior. Então, o Nicolas é um caso de autismo, de sucesso com 1 ano e meio, mas infelizmente os pais tiveram que mudar, alguma coisa assim, e não puderam mais fazer o acompanhamento. Mas com certeza isso foi um fator decisivo para o Nicolas aumentar a qualidade de vida dele. Vocês vejam só, né? Certamente tem pessoas aqui da área de educação nos acompanhando, professores, diretores, coordenadores. Sim. Vejam como a música não é apenas a música em si pela melodia, mas o aspecto entretenimento, né? Mas o aspecto motor também, o quanto de benefícios isso traz. Vamos subir a régua um pouquinho, porque de repente aqueles adultos que estão nos acompanhando, e hoje é muito comum, claro, né? Quem está acompanhando ou pela rádio, ou pelo YouTube, ou por outras mídias, fala para nós também sobre esse seu projeto dos Sons de Cura, ou seja, que história é essa que som vem para curar? Ou eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu ouço ou não ouço? Sim, a neuroacústica é a ciência da neurociência junto com a música, certo? Com o som. Na verdade, a música é feita de som, é a arte de lidar com sons. Então, se a gente pegar uma frequência musical e com muito cuidado, se você pegar cientificamente uma frequência musical separada de qualquer tipo de viés, de religiosismo, de qualquer coisa, você não interessa no que você acredita.
Não interessa o que é o seu sagrado. O que interessa é, nós temos um elemento, assim como nós temos a água, a terra, o ar, o fogo, você tem uma frequência musical. Essa frequência musical, quando ela chega, ela é ouvida, ela é sentida pelos cílios que estão aqui dentro do nosso ouvido e isso é transformado em sinal elétrico. E no cérebro, a partir do momento, por isso que eu falei que ao ouvir música a gente fica mais inteligente. Então, quando você ouve, algumas coisas acontecem no nosso cérebro que fazem com que algumas redes neuronais trabalhem melhor. Tá. Então, tem uma eficácia melhor. É lógico que o nosso tempo é reduzido, eu vou ser bem superficial Sim. aqui. Mas então, eu me especializei na neuroacústica, tenho um consultório para isso, e nós utilizamos as frequências sonoras, os sons, as sonoridades, os timbres dos instrumentos musicais, as escalas musicais, para fazer o quê? Dar maior equilíbrio, para poder fazer com que algumas questões físicas se reacomodem no corpo, não somente no cérebro. Porque o cérebro, dentro do sistema nervoso, você comanda o corpo inteiro, na verdade. Então você consegue melhorar muita coisa. A circulação, a digestão, olha só, o batimento cardíaco. Porque quando você ouve uma música mais acelerada, você tem uma aceleração do batimento cardíaco naturalmente, porque o coração quer se equiparar com a batida da música, mas quando você ouve um pouco menor, né, e o nosso cérebro ele trabalha tem frequências de funcionamento. Então você tem as ondas alfa, beta, gama, então você tem toda o funcionamento do cérebro em comparação com a música. Então você consegue, através de uma música, fazer com que a pessoa entre num estado de relaxamento. Às vezes ela precisa disso para poder encontrar a própria cura. Porque quando você entra numa questão de saúde, que a pessoa está muito acelerada, né? O tempo inteiro, como eu digo assim, tá levando a vida muito no rock and roll, né? O rock é legal pra caramba. Tem a sua hora, né? Exatamente, tem a sua hora. Então, de vez em quando, a gente tem que baixar a bola, a gente tem que respirar um pouco melhor. Então, é o momento da meditação, é o momento da reorganização. O nosso corpo, ele precisa, quando você precisa dormir, você tem toda a recomposição do seu corpo, né? O próprio cérebro, ele passa por um sistema de renovação durante o sono. Sim. Ele é literalmente lavado. Fora a questão da memória, que a memória depende do sono. Então, nós precisamos do descanso. Então, nesse biorritmo, aqui a gente está acelerado, mas tem um momento da gente reduzir isso. E não fazer a música simplesmente vou ouvir uma música calma e já estou me curando. Não é isso. A neuroacústica é embasada cientificamente na questão da utilização inteligente das frequências sonoras e dos sons para a reorganização do corpo físico e mental. Então, por exemplo, claro que sem abrir mão da medicina tradicional, que tem o seu valor... Mas isso faz parte da tradicional. Faz parte também? Faz parte. É estudado hoje na academia ou nas universidades? Existe uma universidade na China que ela desenvolveu um laboratório de milhões para utilização de ultrassons para câncer. Olha só. E isso, se você fizer uma pesquisa na internet, rapidinho você acha diversos estudos, no Google escolar, no científico, né? Você consegue, eu mesmo posso disponibilizar todos esses estudos. São estudos que são disponibilizados nas maiores faculdades do mundo. Né? Então, se você encontra estudos da neurociência, da neuroacústica, os chineses, eles nesse laboratório, eles desenvolveram isso chamado sonogenética. Sono de som. Sim. Que é você alterar o comportamento dos genes, de você consertar, vamos dizer assim, o DNA através do som. Do som. Isso é medicina tradicional, isso não é paralela. E não. até porque, por exemplo, né, daqui a pouco as pessoas estão nos acompanhando aqui de manhã, ou elas estarão no seu trabalho, na sua casa, vão ligar lá um rádio, vão ligar algum som daquilo que ela gosta. Hoje, por exemplo, se a gente pega os jovens, né? Então nem a criança nem o adulto. Certo. Como é que está a qualidade dessa acústica sonora dos nossos jovens? Você passou por dois assuntos. Eu vou passar pelo primeiro, né? Na ordem, que é o seguinte: a música como entretenimento, ela é muito útil. Sim. Porque nós precisamos do ócio criativo. Perfeito. Nós precisamos do descanso. E é no descanso, no caso da música como entretenimento, que a gente observa ao redor, que a gente percebe melhor o outro, que um dança junto com o outro. Às vezes estão duas pessoas no carro,
ouvindo rádio, e elas estão fazendo assim com o corpo, Sim. né? Estão balançando a cabeça, elas estão dançando juntas. Isso é uma questão de socialização obrigatória. A música é um elemento de ligação. Democrática, então, exatamente. Então, ela precisa existir para que haja manifestação da expressão, não somente cultural, mas sentimental, emocional, de cada indivíduo. Essa música é a música de rádio, que a gente chama. Embora hoje se utilize outros veículos, não somente o rádio. Mas nós temos a música de rádio como uma música comercial, música que ela é comercializada para levantar a grana, que está ali dentro do sertanejo, do samba, do reggae, do bolero, de qualquer tipo de estilo musical. E a qualidade da música ela é muito relativa. Porque o que é música boa? Música boa, na época dos meus avós, o Elvis, ele era revolucionário. Ele era chamado de Elvis de Pelvis. Para alguns era amado, para outros... O Elvis era obsceno. Era, né? pra época. Hoje o Elvis é quadradão, né? O Elvis é coisa Fichinha. antiga. O Elvis é coisa de velho, como diz a molecada, né? Mas então, o que é uma música boa? Se a gente tiver uma letra... Porque a letra da música, a mensagem que ela está levando, ela tem a mensagem que é subliminar, que está sendo colocada. Se você ouvir Moonlight Sonata do Beethoven, você vai ficar levemente melancólico, mas não triste. Se você ouvir essa Moonlight Sonata, que é do Beethoven, olhando para a lua cheia, você chora. Olha você aí, olhando para a lua, para as estrelas, você você entra em êxtase. E isso é uma coisa muito boa, não é uma música triste. Sim. Mas, se você ouve, por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, a Nona Sinfonia de Beethoven, então se você ouve assim, é uma coisa de suspense, não é? E você produz dopamina. Isso faz com que você se entusiasme pelo que vem, se entusiasme que deve pelo acontecer. Que vem, exatamente, que vem em sequência, né? É uma música que nunca se resolve. Se você ouvir a Nona Sinfonia, você te dá a sensação de felicidade. Isso porque eu só estou falando de Beethoven, sem falar de Mozart, de Handel, de Bach, né? Não só de compositores clássicos, mas e outra. Se você pegar Jota Quest, olha. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tem a sol... Poxa, maravilhosa. E é uma música de uma banda pop, pop rock. Enfim, muito conhecida. Não sei, você entende? Então, assim, a questão é, nós precisamos analisar o que é que a música está dizendo, tanto na parte subliminar como na parte lírica. Se a parte lírica estiver dizendo assim, olha, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou usar droga, eu vou pular do 10º andar, cara, para de ouvir esse negócio, que isso aí vai fazer você ir para um lugar que não existe. Sem dúvida. Que isso é uma coisa simplesmente para se dizer que é revolucionário. Claro. O punk revolucionário de lá do começo, do meio do século XX... Sim. Ele era contra o sistema, e a galera lá utilizando aqueles cabelos, né, gigantes, aquele adereços. Exatamente. Aquilo ali é contra um sistema que hoje esse subterfúgio ele é utilizado para dizer que eu sou rebelde, como diria o Traje a Rigor, rebelde sem causa. Então, assim, qual é a causa que eu estou lutando? Eu estou lutando contra o sistema, mas qual sistema? Sim. O que é que eu estou lutando contra? Então, é porque se eu estou falando que eu estou usando droga, ou que eu vou me suicidar, eu estou contra o sistema? Não, eu estou contra a vida. Eu estou contra mim, eu estou contra as leis naturais do universo. Isso é verdade. A gente nasceu com o intuito de aprender, de evoluir. A gente nasceu com o intuito de fazer com que as coisas aconteçam no universo inteiro. Se você interrompe esse processo, por exemplo, através do suicídio, você está interrompendo a evolução do universo. Sem dúvida. Então, quando a gente trabalha justamente na música para saber o que é bom e o que é ruim, primeiro, lírico, vamos perceber o que é que ela está falando. Agora, o subliminar se eu ouço essa música, ela me traz tristeza, ela pode trazer alegria para o outro. Mas se ela me traz tristeza, e essa tristeza é maléfica para mim, parou de ouvir. Olha como você vai melhorar de qualidade de vida. Olha, pessoal, eu desejo e espero que vocês tenham aproveitado, porque eu tinha feito um monte de perguntas aqui, mas o Márcio, ele dá conta de tudo. Eu vou ter que trazer ele mais umas 10 vezes aqui para contar tudo. Como disse uma amiga minha, ela fala isso há muito tempo, eu falo mais que o homem da cobra. Então... Márcio, fala pra gente as suas redes sociais, telefones de contato, onde todo mundo pode te encontrar. Legal. Bom, o meu consultório fica no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. E o meu telefone para contato, que é o meu WhatsApp, ele é público, ele está no meu Instagram, ele está no meu YouTube, então tudo vamos quanto é lugar. anotar. É o 11 95435... perdão, tô passando o telefone da minha esposa. Cuidado. vamos de novo, 5821... Isso. 6788. Repete. 95821
6788. E nas redes sociais? Nas redes sociais é o meu nome, Márcio Cialis. Perfeito. O Cialis que é o concorrente daquele outro remédio, mas que tem um S a mais. É Márcio S-C-I-A-L-I-S. Márcio Cialis com SC no Cialis. Muito bom, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Esse é um programa para ficar para a história, porque assim, acompanhe a agenda do Márcio, tem algumas apresentações para ocorrer, tem certo, os Sons Márcio? de Cura, que você foi assistir. Isso. Vai ter novamente agora, reformulado, com mais de 56 instrumentos, que é o número de instrumentos que eu toco. Esse é o verdadeiro multi-instrumentista. Márcio, gratidão mais uma vez por você ter compartilhado os teus saberes e esse espaço aqui comigo, tá bom? Eu te falei tudo com muita alegria, espero que tenha sido a contento. Obrigado. Que bom. Viu? Pessoal, mais uma vez, gratidão por esta manhã de quinta-feira. Fiquem com Deus e até mais.